pessoal, hoje no Mecanaço, alguém muito difícil de se encontrar ele, até mesmo de comunicação. Não é verdade, Joel? Estamos viajando aí, graças a Deus, estamos trabalhando muito, mas deu certo. Mas depois ele vai explicar por que essa dificuldade de falar com ele tanto, né? Mas vamos apresentar aqui o garotinho aqui. Hoje é só eu e você, viu? Beleza, bora. Gostosão, vai que nem minha mulher fala comigo. Mas Joel Rodrigues se tornou a referência no setor automotivo. E por falar em carros popular, de forma popular, ele fala de forma popular que todo mundo consegue entender, né? Hoje a gente teve até uns bastidores aqui falando sobre que ele dá a entender que não é nem daqui de Fortaleza, não é entender nem da região, né? Porque ele fala de um jeito tão familiar que todo mundo consegue entender ele, né? Sua audiência é incrível, né? Mistura humor com opinião forte, possui experiência prática na rua e oficina, acompanha transformações das marcas chinesas, né? Além do mais, ele tem uma visão estratégica, né, sobre o mercado automotivo e o comportamento do consumidor. Além disso, carrega uma história humana forte ao lado da sua filha. Né? Me conta um pouco da tua história aí. Vamos lá. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Né? É muito bacana estar aqui. Já vi vários vídeos de vocês, aparece sempre para mim, várias pessoas muito massas que vocês já trouxeram para cá. Quando você me convidou, né, eu disse, cara, eu não sei como é que eu vou conseguir ir por conta da agenda, mas eu quero ir. Até mesmo porque, por eu ser daqui, eu sempre levantei muito a bandeira de valorizar a galera daqui, né? O nosso setor automotivo, enfim, tanto o mercado automotivo quanto os entusiastas automotivos, né? Então, tudo que tem de podcast, influenciadores, micro-influenciadores, pessoas que querem entrar na internet, eu sempre estimulo muito, porque eu acredito muito que a gente tem que investir nisso, né? A gente precisa crescer cada vez mais o nosso setor automotivo aqui no Ceará. Vamos começar agora de diferente. Vamos logo às polêmicas, né? A gente começou polêmica ali, daqui a pouco fala mais dos detalhes aí. Pronto. Qual carro você jamais compraria, mesmo tendo dinheiro? Cara, não sei um carro específico te falar, mas eu acho que eu não compraria algum carro que a mecânica não fosse confiável. Porque hoje nós temos muitas opções de carros que são bonitos, carros que são, né, e tal, sim, mas mecanicamente não são confiáveis, né? Vou citar só um exemplo aqui. Calma, jipeiros do meu coração. Mas, por exemplo, eu não compraria um Jeep Flex, né? Mas enfim, só para citar como exemplo, né? Porque apesar de ter mudado, né? A gente está vendo, o motor, enfim, mudou, 1.3 turbo agora e tudo mais, mas ainda assim tem muitos problemas e eu não estou batendo nesse motor. Porque assim, obviamente, só para abrir um parênteses, por que eu falo bater, né? Porque na minha página, o maior objetivo é levar informação para as pessoas que não têm. Então assim, se for depender de quem vende, só vão falar coisas boas. Até no bastidor eu tava falando, a pessoa mais otimista do mundo é o vendedor. Então o vendedor só vai falar de coisa boa do carro, né? Então para falar o que ninguém quer falar, tem na minha página. Então, assim, eu não estou batendo tanto assim, não estou ressaltando os problemas crônicos que estão aparecendo nesse motor 1.3 turbo, porque eu ainda considero que está cedo. Calma, vamos ver. Mas já está aparecendo muitos problemas. E eu já mostrei na minha página, semana passada, um problema que está começando a ser relatado, que é uma fissura que está acontecendo ali onde fica o tucho, ali no cabeçote. Sim. E tem uma fissura lá e aí está misturando água com óleo ali no motor. E até mostrei um Renegade com o motor aberto. E os mecânicos já disseram que já era o segundo motor que eles estavam vendo e os amigos mecânicos deles já pegaram esse mesmo caso. Então assim, mas não estou dizendo que é um problema crônico, eu não levei por Reels, né? Eu mostrei nos stories e tal, quem me acompanha mais está lá. Mas enfim, é basicamente isso. Eu não compraria um carro que tenha a mecânica não confiável. Se você observar o Joel, ele não é mecânico, né? Mas ele teve todo um conhecimento de avaliação. Isso. Desde uma história, ele vai contar a história dele aqui. Desde o início ele começou a avaliar os carros e começar a ter conhecimento. Desde um carro que dá um barulho na porta, como dá problema de motor. Né? Ele já tem esse conhecimento, chegou até a fazer, né, ensinar como fazer essa mentoria, né? Há um tempo atrás. E me conta mais aí do início da tua história. Então, eu já vendi carro e aí tive muita dor de cabeça com venda de carro por conta do pós-venda, né? E aí eu tive uma ideia de estudar sobre os carros. E aí comecei a fazer cursos de avaliação e tal. Na época eu fiz o curso do Rogério, Carro Perfeito.
que na época era o pioneiro mesmo assim de formar consultores, né? Então fiz o curso e aí quando eu abri a mente ali para consultoria automotiva de avaliação, minha mente nunca mais conseguiu voltar a ser a mesma. Então eu comecei a vender os carros mostrando os problemas que eu estava vendo no carro. Então eu mostrava para o cliente, aqui está vazando água, aqui está entrando água, aqui o farol tá sempre queima, assim assado, aqui está com essa luz acesa no painel. E aí o cliente obviamente não comprava, mas ele gostava de mim por causa da sinceridade. Só que aí naturalmente as minhas vendas começaram a cair. E aí o meu gerente começou a ficar no meu pé, Joel, precisa vender, cara. Aí eu, não, mas como é que eu vou vender sem mostrar? Então ele disse, mancho, o problema não é seu, a loja resolve se der garantia. Só que infelizmente tinha muitos números de garantia, né? Cara, cada 10 carros que eu vendia, 7 me dava garantia. Isso me estressou muito, aí eu disse, cara, quer saber uma coisa? Eu não vou mais vender, eu vou ajudar as pessoas a comprar carro. Eu vou pro outro lado do balcão. Eu estava da venda, agora eu vou para quem compra. E aí eu fui pro outro lado. E aí as coisas fluíram bem melhor. Porque aí eu conseguia representar aquele cliente que não entende de carro ou aquela pessoa que não tem tempo para comprar um carro. Bacana. Então eu ia lá, avaliava. E aí, obviamente, eu fiz vários cursos de consultoria automotiva. Fiz curso com o Anderson da Autonal, que foi uma pessoa que eu quero até mandar um abraço aí pro Anderson, porque foi um cara que me botou aqui do lado. Disse, cara, bora trabalhar comigo, vamos avaliar junto, eu vou te ensinar aqui a prática. E no começo isso foi essencial para mim. Então eu comecei a caçar carros. Eu avaliava estrutura, pintura, conservação, mecânica, suspensão, identificação. Avaliava o carro inteiro, fazia um raio-x do carro e mandava para o cliente um arquivo com todas as informações daquele carro. Se tivesse um arranhão na porta, tinha tudo. Que esse é o trabalho do consultor automotivo, né? E aí eu comecei a ganhar dinheiro com isso, comecei a trabalhar. E a página veio por conta disso. Porque eu tinha que mostrar o meu trabalho ali e vender, né? Então eu avaliava e conseguia cliente. Avaliava e conseguia cliente e por aí vai. Até que o Natan, que hoje é meu sócio, mas já era meu amigo de muito tempo, o Natan tinha trabalhado comigo na parte comercial, né? E o Natan pegou e disse, o Natan sempre foi muito bom no marketing. Ele disse, cara, bora vender um curso dessa avaliação, cara, ensina a galera, a pessoa que realmente não entende e tal, e que é entusiasta a comprar o próprio carro. Aí eu acho, bora. No começo eu não quis, né? Negócio de curso e tal, não sei o que. Aí ele, mas a gente não vai gastar nada, a gente grava com o nosso celular. E eu, tá, bora. A gente pegou e fez. Vendemos, conseguimos, sem tráfego pago, a gente abriu o carrinho, fizemos o lançamento, obviamente tem toda a estratégia de marketing, né? A gente abriu o carrinho, fechamos o carrinho com 36 alunos, a meta era 30. 36 alunos e, cara, foi um sucesso, foi maravilhoso. Eu peguei gosto. Tipo, eu ia sair, ia fazer minhas coisas, ia surfar, quando eu voltava, venda, tudo surfar, vendendo sozinho. Ganhando dinheiro. Aí, né, surfando, ganhando dinheiro. Aí eu quero viver de internet, mas ele, pô, bora. Aí pronto, aí a gente começou a trazer outros conteúdos para a página. E agora minha página só moleza agora, né? Não, agora eu trabalho mais do que quando eu avaliava carro, moço. Mas aí a gente pegou, então eu, enfim, comecei a mudar a página, trazer outros conteúdos, aí comecei a trazer o humor, porque nós cearense, né, o humor é nosso sangue, né? E aí pronto, aí comecei a zoar e tal, a brincar, e fiz o Julgando Carros na Rua, que é os carros passando na rua e eu tirando onda, deu muito certo. E ali era legal porque eu mostrava simplesmente os problemas crônicos dos carros que eu já avaliava. Sim. Então, para mim, tudo que eu falava, tipo assim, o Celtinha, pode olhar aí debaixo da bateria, tem ferrugem. E tudo mais, eram problemas crônicos que aí passava um carro assim, pode abrir a porta aí que tá ver que tá estralando, né? Tem um limitador da porta. E aí pegou o vídeo, e aí... Cara, por semana eu ganhava 20 mil seguidores, sabe? Tipo assim, em 24 horas dava 2 milhões de visualizações. E naquela época o algoritmo era totalmente do que é hoje, né? Hoje a gente está com outro Instagram. O Instagram é outra pegada. Mais na frente a gente pode até falar sobre isso. Mas naquela época era mais fácil de você ganhar seguidor. Principalmente quando você trazia esse tipo de conteúdo que era disruptivo. Não tinha, né? Era um conteúdo diferente. Aí começava a brincar, pular, fazer uma dancinha e tudo mais, sei o quê. Fazia carros conversando com carros e tudo mais. E aí eram todos conteúdos diferentes. E aí a galera começou a vir, aí as empresas começaram a vir, me chamando para fazer publicidade e tal. Aí naturalmente em 2023 as coisas foram... 2024, né, as coisas foram mudando. O primeiro semestre de 2024 eu ainda avaliava e fazia vídeo. E aí no segundo semestre de 2024 eu já estava só na internet mesmo. Aí desde ali do segundo semestre de 2024 eu vivo 100% de internet, 100% de internet. Bacana. Glória a Deus, Deus é muito bom. Porque eu digo até muito pro Natan, né? A gente trabalha muito e Deus vai mandando os clientes. A gente não prospecta, cara. Nunca entrei em contato com uma marca, com uma empresa para dizer, e aí, bora fazer uma parceria. Nunca. Nem eu e nem o Natan. Só aparece. Deus só vai mandando e é Deus mesmo. E a gente vai ajudando as pessoas. Por isso que eu digo que o meu maior objetivo na página é ajudar as pessoas. Eu brinco, zoo, porque é uma forma de prender a atenção da pessoa. Mas por trás da brincadeira eu estou ensinando. Qualquer empresa que queira pagar pelo teu serviço, ela consegue? Qualquer empresa consegue. Agora, sim, eu tenho que acreditar no produto, né? Porque, assim, então... obviamente que eu queria trabalhar mais para as empresas aqui locais, para o Ceará, porque eu acredito muito que, cara, eu sou daqui,
né? O meu público é muito de Fortaleza também, os meus seguidores. Você viu, a gente tá ali no corredor, a galera pede para parar para tirar foto, então é forte. Então é uma página que é forte aqui em Fortaleza. Então eu queria trabalhar mais para as empresas locais. Mas eu também entendo que o cearense, às vezes, é mãozinha fechada, né, pai? Aí, mas enfim. Mas com relação às marcas, né? As marcas grandes, né? Eu recuso mais do que aceito, na verdade. Porque eu só fecho com a marca que eu acredito. Né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo da Jeep, por exemplo. Calma, Jeep Lovers, calma. Que a galera leva um coração, mano. A galera leva um coração. Mas enfim, mas tipo assim, então assim, tem marcas, né? Desse exemplo que se vier atrás, eu não vou aceitar, entendeu? Porque eu não acredito no carro, não acredito no projeto, entendeu? Então, por exemplo, enfim, uma Chevrolet da vida, com a correia banhada a óleo. Eu quero acreditar que essa nova correia, que chegou, né, no ano passado para cá, seja boa. Eu quero acreditar que dali em diante a gente não vai mais ter problema. Porque eu não quero que ninguém tenha problema com os carros que comprou. Mas ainda é cedo para eu dizer. Então eu não confio. Então se a Chevrolet vir hoje, não dá. Entendeu? Tipo assim, não, vamos esperar, não dá ainda. Aí eu sei que também, se eu fechasse com a Chevrolet da vida, os seguidores iam dizer muito, né? Tá comprado, blá, blá. Mas isso aí a galera já fala. Qualquer vídeo que eu faço elogiando ou indicando um carro, por mais que eu não tenha parceria, a galera fica dizendo que é comprado. Então o que mais me pega em não fechar é não acreditar com a marca, com o produto, né? Mas eu tô aberto para todas. Então, quem quiser vir conversar e tal, obviamente eu acreditando no projeto, acreditando no produto, a gente fecha assim. Qual marca mais escuta o cliente? A experiência que você já tem no mercado? A marca que eu vejo na prática que mais escuta. Porque assim, escutar o cliente realmente é difícil. É difícil escutar. Porque tem todo comércio, às vezes, né? Exatamente. E às vezes a marca pensa o seguinte: será que realmente são todos os clientes que estão achando ruim ou é só uma panelinha, né? Então é muito difícil. Mas uma marca atualmente que eu vejo que escuta muito, sem querer puxar sardinha para os chineses, é a BYD. Você vê que, inclusive, eles fazem publicidade respondendo alguma problemática que teve. Muito interessante ter falado isso aí. Eu fui, final de semana agora, eu fui para a BYD, né, fazer uma visita lá. E o que acontece é o seguinte, eu não tive muito acesso lá não, mas os caras lá, alta produção lá, construindo, ampliando mais a fábrica lá. Aí eu, beleza, vou conversar aqui com uns primos meus lá da Sergipe lá. Rapaz, a BYD está investindo nos mecânicos, treinamento dos mecânicos de oficina paralela para poder entender o carro e difundir mais a marca aí. Exatamente. Ou seja, bacana, isso aí já é uma resposta do público. Porque as pessoas dizem, como é que vai ser um BYD desse seminovo? Porque na OLX já tem eles usados, né, sendo vendidos. Sim. Eu só tenho que ficar indo para a concessionária, não faz sentido. Aí, então, o que a BYD faz? Vai lá e forma outros mecânicos de outros locais para que essa galera saiba trabalhar. Está investindo pesado. E outra marca que eu vejo também que escuta muito o consumidor é a Volkswagen. Na verdade, eu acho que a Volkswagen sempre escutou, né? A Volkswagen é uma das marcas. Tanto é que ela tem muito entusiasta. E não são de agora, né? Eu me lembro que eu estava fazendo um menor aprendiz no Senai. Ela já dava um manualzinho para você aprender. Todo o carro lá, né? E você vê nos encontros de quinta-feira e tudo mais, os carros que mais tem é a Volkswagen. Você vê numa arrancada, os carros que mais tem é a Volkswagen. Justamente porque ele consegue, não é só por conta da confiabilidade mecânica, isso obviamente influencia muito, mas é mais pelo lance de, tipo assim, de ter o GTI, tinha Gol GTI, Golf GTI. Foi pensado no cliente, né? Que ela já tinha, né? Exatamente. Então ela consegue fazer isso daí para segurar a galera, né? E outra, né? Ela não inova muito para arriscar. Porque, por exemplo, venhamos e convenhamos, voltando aqui para o assunto da Chevrolet. Sim. O Onix era líder de mercado. Até 2019, ninguém pegava o Onix. Era primeiro lugar disparado. Por que a Chevrolet foi inventar de mudar as coisas? Não sei o que é lei de emissões. Tá, mas a Spin continua com o mesmo motor 1.8. Mas é lei de emissões. Beleza. Lá no México, o Onix, que é tipo o nosso, usa correia de comando. Sim. Por que só usa correia dentada aqui pra gente? Então, assim, eles inovam demais para que é tecnologia para o motor ficar silencioso, para poder a correia durar mais, não sei o quê, mas não faz um negócio de qualidade. E não pensa no brasileiro, porque, beleza, a galera diz o que é que eles alegam, né? É o brasileiro que não está usando o óleo correto. Beleza. Então eles não pensaram nisso, não sabia mesmo que o brasileiro não vai usar o óleo correto, porque as outras marcas sabem que o brasileiro não vai usar o óleo correto. Tá ligado? Então, e se realmente o problema fosse só o brasileiro, eu acredito que eles não teriam mudado a correia, né? Então, eles mudarem a correia é uma forma de mostrar, realmente o nosso projeto não está dando certo. Vamos mudar a correia. E eles pegam e mudam. Por isso que eu quero acreditar que agora vai dar certo. Mas eu quero dizer que, a Volkswagen, ela não faz uma inovação dessa. Ela mantém lá, e a Volkswagen é o motor 3 cilindros que mais dá raiva para quem trabalha com retífica. Porque não vai.
Não dá problema. É o motor 3 cilindros mais confiável. Tá ligado? O cara que trabalha com retífica, ele dificilmente vai pegar. Ele vai pegar um Ford, às vezes ele vai pegar ali um Hyundai, mas ele não vai pegar um Volkswagen, dificilmente um Renault, um Renaultzinho. Velho. Já falar, Peugeot também. O brasileiro ainda compra carro para mostrar status? Muito, com certeza. Com certeza. Nordeste? Cara, é o Brasil todo, Brasil né? todo. Só vai mudar o tipo de carro, porque lá pro sul os caras compram caminhonete, né? Ram, esses carrão. Sim. Mas aqui, cara, é do mesmo, cara, carro é roupa para as pessoas, carro é roupa, é para se amostrar mesmo. O carro pode não ser confiável, mas se for bonito, se passar um status ali, a galera... Cara, quando eu caçava carro para os clientes, o que eu mais escutava, Joel, eu preciso de um carro que me dê status. Era o que eu mais escutava. Quero um carro que me dê status. Quando eu vendia carro, do mesmo jeito. Cara, eu estou precisando de um carro que me dê status. Não quero pagar muito, mas eu preciso de um carro que me dê status. Porque eu sou advogado, porque eu sou nutricionista, porque eu sou fisioterapeuta e tal. Então eu preciso chegar e mostrar status. Então, carro, sim, as pessoas... E aí essa é a questão. O brasileiro, ele não entende e ele não quer saber de mecânica. Talvez os nossos seguidores aqui entendam e queiram, né? Porque se segue vocês é porque gosta desse conteúdo mais técnico. E se me segue, eu entendo que tem uma parte dos meus seguidores que gostam desse conteúdo mais técnico. Mas a boa parte, a grande maioria dos brasileiros não entende e não gosta de mecânica. É um assunto chato de se conversar. Por isso que eu levo um humor. Porque se eu for conversar tecnicamente sobre mecânica, sobre o funcionamento do vira-brequinho, o cara passa. O cara não quer, né? Então, o brasileiro ele não vai querer saber se aquele carro que ele está comprando é confiável ou não. Por que os carros chineses estão vendendo muito? Porque o brasileiro quer status. E esses carros dão muito status, esses carros dão muita tecnologia, tudo isso por um preço muito mais acessível em comparação ao carro das marcas tradicionais que já estão aqui há bastante tempo e que não entregam nem metade do que eles entregam. Né? Então, assim, o brasileiro vai pelo status. Ele não quer saber se a longo prazo vai dar certo ou não esses carros. Entendeu? Ele não está entendendo que em alguns desses carros ele está sendo cobaia. É um projeto que está sendo cobaia. Tem projeto que já saiu de linha lá na China e está aqui, entendeu? E ele está sendo cobaia. Ou tem projeto que funciona lá na China, mas está vindo para cá, mas como é que vai ser esse carro na mão do brasileiro? Que eu acabei de citar que o brasileiro não usa o óleo correto, o brasileiro usa peça paralela, o brasileiro não troca óleo do câmbio. O brasileiro não troca... faz uns 3 anos para trás que o brasileiro está escutando falar que precisa trocar óleo do câmbio. Mas até uns 3 anos atrás, óleo do câmbio era vitalício. Inclusive, tem muito manual que fala. Não precisa trocar, é long life e tudo mais. Mas na prática a gente sabe que não é. E o brasileiro não vai atrás de saber isso. E quem vende o carro, que é o vendedor, jamais vai falar disso, porque o vendedor é a pessoa mais otimista do mundo, né? Ele não vai falar de problema. O vendedor vai falar só de coisa boa. Fala um pouquinho do H9 aí. H9 a nova a Hilux, né? GWM. O que acontece, né? A galera se empolgou muito em abril com os resultados de março, né? Sim. Acabou para SW4, macho, pelo amor de Deus. Mas assim, eu entendo que algumas pessoas se aproveitaram desse conteúdo porque gera visualização, né? Viraliza e tudo mais. Mas eu também entendo que muitas pessoas falaram e acreditaram nisso por conta realmente de não entender, como eu acabei de falar. O brasileiro não entende, de mercado, ele não entende. E alguns acham que entendem, juram que entendem, mas na prática não entende, né? Então assim, você pegar um SW4, por exemplo, que é o que nós vamos falar da H9, mas você pegar um SW4, que historicamente é um carro confiável, historicamente é um carro que aguenta o brasileiro, que não usa o óleo correto, que não troca o óleo do câmbio e tudo mais, e que é um carro que a galera bota para trabalho, bota na roça e tudo mais, porque a gente aqui na capital dificilmente vai ver uma SW4 suja. Agora se você for pro interior, for pro sertão, ou até mesmo se for lá pro sul, só o que tu vai ver é esses carros sujos. Eu fui em Goiânia, cara, as SW4, Hilux é tudo pura barro, sujo, são os carros que realmente vão pro pau mesmo, né, pra sujeira, pra lama, enfim, pra pressão. E aí você pega um H9 da vida que está chegando agora. Sim. E que vende um mês só, ele vendeu um pouco mais do que a SW4. Aí a galera vai dizer o quê? Mas vendeu mais do que a SW4, mas por exemplo, uma Pajero nunca vendeu e estava aqui, né? Beleza. Sim. Só que se você for ver, primeiro, a H9 ela é mais barata, entrega muito e vende para venda direta. Isso daqui ninguém falou para você. A H9 em março teve vendas diretas. A SW4 não vende para venda direta. A SW4 vende para varejo, só para varejo. Sim. Então quando você pega o resultado de varejo, você vai ver que a SW4 vende muito mais do que a H9. E é o que importa. O varejo é o que importa, não é a venda direta. Porque no varejo, são as vendas do varejo que você vai saber se realmente tem uma boa adesão do público ou não. Então no varejo ela vendeu muito mais do que a H9. Quando você vai para a venda direta, a H9 vendeu 160 carros a mais. Isso aqui eu estou falando do resultado de março.
março, ela vendeu 160 carros a mais, certo? Só que quando você junta a H9, venda varejo e venda direta, ela só vendeu 50 e poucos carros a mais que a SW4. Ou seja, a SW4 sozinha, no varejo, vende muito mais do que qualquer outro carro. E olha que nós vamos falar, o carro é mais caro do que a H9 e vende mais do que a H9. Aí o que a galera fala? Se empolgando, obviamente, acabou, a H9 chegou para... Eu disse uma coisa e eu vou segurar o que eu estou falando, vou segurar até o final. Quando lá nos Lençóis Maranhenses, lá em Jericoacoara, tiver mais H9 do que SW4, aí a gente conversa. Até lá, a H9 está chegando. Calma, o carro é bom. Não estou dizendo que o carro é ruim, porque também tem isso no nosso mercado, né? Quando a gente fala de que um carro é melhor que o outro, a galera diz assim, não sei o quê, está dizendo que o outro não presta. Não estou dizendo. Em tecnologia, a H9, show, beleza e tudo mais. Mas em resistência, porque quem quer um SW4 quer duas coisas. Primeiro, resistência mecânica. Ele não quer estar andando em oficina. E segundo, ele não quer perder dinheiro na revenda. Porque esse papo que tem gente que diz assim, né? Quem se preocupa com revenda é lojista. Não é. Na hora que você for vender seu carro, e eu sou um lojista, tu chega na minha loja para eu receber teu carro, e eu botar 30 mil, 40 mil abaixo do mercado, tu vai ficar puto comigo. Entendeu? Aí no instante o discurso muda. De dizer, eu não me preocupo. Se preocupa, todo mundo. Ninguém quer perder dinheiro. Então, na hora da revenda, ninguém quer a galera botando 30, 40 mil reais abaixo do mercado no seu carro. Então... a Chery, mas é o que acontece, né? A Chery, antes da Caoa, eu costumo dizer que existe uma Chery antes da Caoa e uma Chery depois da Caoa. Né? Porque a Caoa, que é uma empresa brasileira, que nós temos que dar todo o mérito para essa empresa. E ela é pouca falada. Vou até fazer um vídeo depois só elogiando a Caoa. Porque assim, cara, é uma empresa brasileira e é uma empresa que sabe fazer o negócio, sabe trabalhar. A Renault é o que é hoje no mercado, porque não sei se você lembra, quando a gente era criança, a Renault, todo mundo tinha preconceito assim como tinha com o Peugeot, né? Sim. Hoje, Renault, todo mundo elogia muito. A Duster, todo mundo... Mano, não pode falar mal da Duster. Eu fui fazer um vídeo dizendo que a Duster 1.6 automática era bebedora, os caras quase que me engoliram. Mas enfim, você não pode falar. Então assim, a Renault é o que é por conta do trabalho que a Caoa fez lá atrás. A Hyundai é o que é por conta do trabalho que a Caoa fez lá atrás. E depois que a Caoa pegou a Chery, eu cantei isso em 2024, eu falei, nós vamos ouvir muito bem falar da Chery no futuro, porque a Caoa tá pegando e sabe o que faz. Então assim, depois que a Caoa pegou a Chery e tá fazendo o que ela tá fazendo, pode reparar que cada vez mais a gente tá vendo Chery na rua. Motor e câmbio dos Chery são super confiáveis. Motor 1.5 confiável, com câmbio CVT confiável, são carros bons. O que a galera ainda reclama é consumo, beleza. Então assim, quer comprar um Chery, já vai saber que não é um carro econômico. Essa não é a proposta do carro. E em nenhum momento eles vendem isso. Você chega no o cara vai te mostrar o carro todinho, mas ele não vai falar que o carro é econômico. Ele não vai dizer quantos litros o carro faz, porque essa não é a proposta do carro. Mas ele fala de confiabilidade, ele fala da rede de concessionários que está se espalhando cada vez mais. Aí, claro, vai ter gente que vai também dizer, não tinha peça. Não tinha antes, realmente tinha um problema. Porque lembra que eu estou falando, tem uma Chery antes da Caoa e uma Chery depois. Então a Caoa pegou a Chery um dia desse. Então as coisas é muito evoluída em comparação ao que era, né? Então assim, com quanto mais o tempo for passando, mais nós vamos ouvir falar bem da Chery. Hoje, o estoque deles de carros, cara, são todos carros confiáveis. O Tiggo 5X que chegou nesse ano, foi lançado, barato, entrega muito, cara. Preço, cara, o carro entrega muito. E é isso que o brasileiro está querendo. É um carro que entregue muito por um preço que ele consiga comprar, porque hoje está tudo caro, né? Depois que tu conheceu a China, né, de perto lá, ver essas tecnologias, cresceu muito a tua visão de mercado? Completamente, cara, completamente. E eu acho que assim, eu fui na China, em 4 meses eu fui 2 vezes na China. Eu acho que eu fui num momento importantíssimo, cara, porque assim, se você vê no último ano, o nosso mercado está totalmente de cabeça para baixo, no sentido de que tem uma inundação de marcas chinesas e o brasileiro está com a mente muito aberta. Toda esquina tu vai ver marca chinesa aqui no Brasil. Né? Então, assim, o brasileiro tá. Claro que, óbvio, tem uma boa parte ainda dos brasileiros que ainda estão bem receosos e não tem problema, porque não significa que os carros chineses estão chegando, que os carros tradicionais que estão aqui não prestam, não tem nada a ver. É mais opção para todo mundo, sim. É mais briga no mercado por preço para todo mundo, então isso é bom para todo mundo, né? Mas eu fui lá, tanto foi bom para eu entender essa velocidade e as coisas vão mudar mais rápido ainda. E eu vi que os chineses, dinheiro para eles não é problema. Então, tipo assim, não,
é uma marca que essa marca aqui não tem dinheiro. Os caras têm muita grana. Se alguma dessas marcas chinesas saírem, que eu acredito que muitas delas vão sair, não é por falta de dinheiro. É porque estrategicamente, financeiramente, enfim, economicamente, os caras têm as estratégias deles, os cálculos deles, e os caras sabem até onde pode ir. Mas dinheiro não é problema para os caras. Parece que os caras têm uma máquina de fazer dinheiro no quintal de casa e é sinistro mesmo. E os caras são muito inteligentes. Então a qualidade dos carros que virão e que estão aqui é altíssima, cara. É altíssima. É alta mesmo. A qualidade dos carros são muito boas mesmo. E aí, mecanicamente falando, eu não posso defender nenhum ainda, porque o único que eu posso ainda defender, ainda bater palma, são os carros da BYD, que estão 3 anos aqui na mão do brasileiro, na mão do Uber, sofrendo, passando em alagamento e tudo mais, e está dando certo. Então esses aqui eu já estou vendo que realmente são carros que já dá para a gente indicar, né? E uma outra marca chinesa também que já está aqui há uns 3 anos, 2 anos e tudo mais, e que a gente está vendo que faz sentido. Mas muitas outras que estão chegando, aparentemente são confiáveis. Mas, para eu falar para o meu público que é confiável, eu preciso de mais tempo. A gente precisa realmente ver como é que vai ser a realidade, né? Então, ir para a China foi muito bom para abrir os horizontes, para eu ver que os caras sabem fazer. Esse negócio de, made in China, as coisas da China não prestam. Isso aí é passado. Lá tanto tem produto de altíssimo nível, altíssima qualidade, quanto tem produto realmente barato, como qualquer negócio, né? Na verdade, como qualquer marca. Toda marca vai ter o carro mais barato, o carro de entrada. Falando da Volkswagen, por exemplo, vai Sim. ter o Trackzinho lá, que é o substituto do Polo, como vai ter a Tiguan, nova R-Line agora, que é uma monstra, tá ligado? Então, assim, toda marca vai ter isso, né? Ótimo, o assunto aí tá bacana, e o cara tem conhecimento. Rapaz, uma vez eu vi os stories dele, ele falando que, rapaz, hoje eu tirei 3 notas, hoje eu tive que editar 5 vídeos, né? Só moleza, né? Fazendo só molezinha como, né, digital influencer. É difícil falar a verdade no meio do rumo ao automobilismo sem criar inimigos? É impossível, na verdade. É impossível. Não dá para fazer. Não dá. Inclusive, isso impacta até no meu bolso. Porque, assim, se eu for falar a verdade de forma escancarada, nenhuma marca vai querer me contratar. Entendeu? Óbvio que eu não vou falar mentira, óbvio que eu não vou esconder. Mas o que eu vou fazer é, por exemplo, eu vou trazer a verdade de uma forma política, digamos, de uma forma que dê para todo mundo entender e eu não bater só por bater. Então, Sim. eu tenho que balancear. Por exemplo, eu falei da correia do Onix. Sim. O Onix está com a nova correia, então, eu não posso só bater nessa correia deles. Eu tenho que contrabalancear. Então eu digo, tá com a correia banhada a óleo. Historicamente, no Brasil, as correias banhadas a óleo são confiáveis? Aí a gente tem que entender historicamente. A gente ele está vindo com a correia nova. Essa correia realmente vai aguentar o brasileiro? Então, assim, eu boto isso na balança. Mas, em contrapartida, eu digo, eu quero acreditar. E é fato, isso é super real. Eu quero muito acreditar que essa correia agora deu certo. Porque eu não quero que as pessoas tenham prejuízos. Mas, quando eu começo a falar dos problemas crônicos dos carros, tanto os proprietários dos carros ficam com raiva de mim. Tem muito proprietário que fica com raiva. Tem haters, cara. Tem haters na minha página. Cara, todo vídeo o cara tá lá, só me esculhambando. Porque em algum momento eu falei mal do carro dele, entendeu? Esse cara não entende nada de carro. Foram dizer que eu não entendo de carro porque eu indico o SW4. Tá dizendo? Ó a cabeça da galera, mas beleza. Enfim, então assim, tem inimizade. A gente vai fazer muita inimizade, entendeu? E aí é aquele lance, você tem que contrabalancear até onde vale a pena a inimizade que você vai fazer. Vale realmente a pena você ficar batendo mesmo, espancando aquela marca ou aquele carro? Tá entendendo? Tipo assim, a troco Sim. de quê? O importante é você levar a realidade. Eu levo, se liga? Então, o que é que as pessoas vão fazer? Aí elas que decidem. Então, tipo assim, como eu digo sempre, né? Cada um tem o seu dinheiro e cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Meu papel é mostrar, se liga? Então, mas é aquilo, mesmo eu mostrando de forma equilibrada, ainda assim tem muita inimizade. Tem gente que não quer nem me ver na rua, não, moço. Bacana, cara, bacana. Você já falou bastante de carro aí, a gente vai voltar ao assunto de carro aqui. Qual foi a maior lição que sua filha te ensinou sobre a vida? Cara, foi confiar 100% em Deus, bicho. Confiar 100% em Deus. Porque a Maiazinha, ela... Na barriga da minha esposa... Na barriga da minha esposa, acho que no 4º mês, né, a gente já descobriu que ela tinha um problema no coração. E o médico era tão bom que ele já tinha dito que muito provavelmente ela teria T21, síndrome de Down, né? Sim. Só que a síndrome de Down em si nunca foi preocupante pra gente. A maior preocupação mesmo era o coração. Porque uma criança com síndrome de Down, ela não vive num ambiente hospitalar. Não tem nada a ver. Sim. Ela tem outras limitações, é outra parada que ela tem que desenvolver. Já uma criança com problema no coração, um ser humano com problema no coração, ele pode sim passar a vida no hospital, pode passar a vida inclusive entubado. Então essa era a nossa preocupação.
Só que a gente confiou, eu confiei tanto em Deus e tipo assim, cara, eu tinha uma convicção plena. Eu dizia pra minha esposa, amor, depois que minha filha nasceu, ela ficou internada 2 meses, a gente praticamente morou no hospital por 2 meses, né? E justamente pela questão do coração, né? A respiração dela não era boa e tudo mais e tal. E eu dizia pra minha esposa assim, amor, eu não sei se hoje, quando eu for ali na esquina trabalhar, eu não sei se eu volto, mas eu tenho a plena convicção que a nossa filha vai sair daqui. Uma convicção plena, porque eu confiava 100% em Deus. Tipo, eu não tinha dúvida, não tinha um pingo de dúvida. E aí, obviamente, a minha esposa, abalada, mãe, né, e tal, sim, e ali recém-operada, né, e tal. E a Maiazinha nasceu com 7 meses, né, nasceu com 32 semanas, com 900 gramas, 900 graminhas, cara, bem pequenininha, então, coraçãozinho, tu é doido, tamanhozinho do coração de frango, mano, bem pequenininho. E aí, mas a nossa guerreira saiu, cara, do hospital, e aí ela foi pra casa pra ganhar peso, pra com 6 meses voltar e fazer a cirurgia no coração. Cara, um ser humaninho bem pequenininho, velho. Galera já abrindo o peito e ajeitando o coração. Mas a tecnologia é fenomenal, mas Deus é tremendo. E aí, beleza, ela fez a cirurgia e aí o médico disse, não, a cirurgia é comigo, não se preocupe, vai dar tudo certo. O negócio é o pós-operatório, tem que tomar muito cuidado. Beleza, fez a cirurgia. Com 1 semana, ela já estava tão bem que a gente já tinha saído da UTI, já estava no quarto, pronto para ir para casa. Só que ela teve uma piora lá. E aí a gente teve que voltar para a UTI. Sim. E aí viram que tinha que refazer a cirurgia do coração. Aí a doutora disse o seguinte, Joel, aqui podem acontecer 2 coisas. Primeiro, não, 3 coisas, né? Primeiro, a cirurgia, o cirurgião pode se recusar a fazer, e se ele se recusar, nenhum outro cirurgião no Brasil vai aceitar, porque ele é referência em cirurgia com crianças e tal, cardiopatia e tudo mais. Então pode acontecer disso dele recusar. Segundo, pode acontecer dele fazer e dar tudo certo, mas também pode acontecer dele fazer e a Maia nunca sair da intubadora, né? Sim. Que intubaram ela, né? Da intubação. Sim. Cara, quando ela falou isso, aí foi a primeira vez que minhas pernas tremeram, ó. Eu, meu irmão, não queria a Maiazinha a vida toda entubada, cara. Tu é doido. Sim. Mas eu botei o joelho no chão, orei, eu e minha esposa, a gente orou. Enfim, fizeram, o doutor aceitou fazer a cirurgia, fez a cirurgia, deu tudo certo, tava se recuperando e tudo mais. Cara, a gente ainda passou assim uns 15 dias ela entubada, a recuperação muito lenta, né? Porque foram 2 cirurgias e tal, e a parada realmente foi bem sinistra. Foi DSAV total, que eles chamam, é um problema do lado das 2 válvulas, né? A válvula esquerda e a válvula direita do coração. Enfim, fizeram retífica, tiveram que retificar Sim. lá o coração dela. E aí, cara, a nossa igreja fez um clamor em oração, cara, foi tremendo. Foi realmente resposta de oração, né? A gente orou, a gente costuma dizer até na nossa igreja que a oração não é tudo, né? Tipo, tudo é quem responde a oração. Então é Deus quem responde a oração, é que faz o negócio acontecer. E aí... Deus realmente respondeu a nossa oração e a Maia, cara, no dia seguinte da oração as coisas já começaram a melhorar e foi. 2, 3 dias depois já saiu da intubação, uma semana depois já estava no apartamento, depois está em casa e hoje está lá, quebrando tudo. Ela só não aprendeu a botar fogo em casa, ela tem 3 anos, só não bota fogo em casa que ela não sabe acender o isqueiro. Se acender, meu filho, tu é doido. Mas é muito massa, é muito esperta, corre, sobe em tudo, é bom demais. Se você pudesse... deixar um alerta para os brasileiros antes de comprar um carro hoje, qual seria? Primeiro de tudo, tomar muito cuidado com carro de lançamento. Carro de lançamento. Tá ciente. Quer comprar? Beleza, compra. Mas tem que estar ciente que você pode estar sendo uma cobaia. Mas até quando? Por exemplo, 1 ano eu tenho que deixar um ano? Um ano já é suficiente. Porque já para testar, 1 ano é suficiente, né? Então, assim, a minha indicação seria essa. Mas, como eu disse, né, tem gente que não tem problema. Por exemplo, tem gente que tem 2, 3 carros em casa. Então, comprar um carro de lançamento não é problema, que ela não vai ficar a pé. Agora, uma pessoa que só tem um carro em casa, depende daquele carro para trabalhar. Às vezes, tem pessoas que não trabalham na mesma cidade. Precisa ficar viajando ali 30, 40 quilômetros de distância, porque depende do carro. Então, eu não aconselho um carro de lançamento. Tá? Essa história de, mas esse carro há muitos anos já existe lá na China. Beleza, realmente muitos dos carros que estão aqui já estão lá na China há muito tempo. Mas o chinês não é o brasileiro. O chinês, ele realmente é regrado. O chinês, ele cuida do carro, no sentido de tem que trocar peça, troca. Até mesmo porque lá, peças, mão de obra, tudo é mais barato. Aqui pra gente tudo é oneroso, tudo é caro. Então o brasileiro ele não vai botar um óleo de qualidade, a maior parte do brasileiro não bota um óleo de qualidade por causa do custo, que ele já tem com a gasolina que é cara, já tem custo com IPVA, com licenciamento, com as multas que ele sofre. Então ele não vai estar financiamento que é caro por conta das taxas. Então assim, o brasileiro, então se for aquela pessoa que só tem um carro em casa, eu não arriscaria, porque a gente tem que ver como é que esses carros vão se comportar na mão do brasileiro, entendeu? Agora vamos um quadro especial, na qual compra ou corre, né? Sabe isso daí, né? Peugeot 208. Qual motor? Se for 1.2 ou 1.5, corre. Se for 1.6 ou 1.0 turbo,
pode ir para cima. Bacana. Por quê? Só para a galera entender, 1.6 já mais. É historicamente confiável. Faz Cara, eu muito acho tempo o melhor que tem. motor que existe na face da Terra. Tá vendo? Exatamente. 1.6. E 1.0 turbo é o motor da Fiat. Então não tem problema, já é conhecido também e tudo mais. Já manutenção baixa, de boa, custo. Tem peça em toda esquina. Isso aí. Isso aí eu sei que eu trabalho bastante com esse carrinho. Boa. BYD Dolphin. Vai pra cima. Pode comprar. Comprar. Porque assim, a gente, o que acontece? Não é o meu perfil de carro. Meu perfil já é mais um CEO, né? Que eu gosto de velocidade e tudo mais. Mas, para você que quer um carro elétrico para rodar dentro da cidade, faz total sentido. Total sentido. O carro não tem motor para você estar trocando óleo, correias, vela, bobina, blá, 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 blá. É muito mais barato para você carregar, né? Em comparação à gasolina, ao combustível. E pronto, só isso. O custo é basicamente suspensão. Né? Então, e se você roda muito, faz mais sentido ainda, porque o carro se paga com a economia que você vai ter se fosse um carro a combustão, que é o que os Ubers fazem, é o cálculo que o Uber faz, né? Sim. Ele calcula ali quanto que eu ia gastar num ano num carro a combustão, quanto que eu vou gastar em um ano com um carro elétrico. Sim. Então ele vê que aquela economia que ele teve se pagou. Entendeu? Verdade. Então, esse Dolphin Mini também está sendo um espetáculo. Dolphin Mini vende demais. Cara, inclusive, a desvalorização dele bem pouquinho. Né? Exatamente. Em abril agora, eu tenho quase certeza dessa informação, que ela é nova, né? Em abril agora ele foi de novo o primeiro carro mais vendido. Bacana. No varejo foi o primeiro carro mais... Vendeu mais que o Creta, vendeu mais que o Polo, né? O varejo, o carro... Corre ou compra? Compass. Se for diesel, pode comprar. Agora Flex... Compass eu só indico diesel ou gasolina, que é aquele Trio Hawk, né? Black Hawk, né? Então, pronto. É o Black Hawk, 100% a gasolina, que é um canhão ali, dá pau e injeta. Injeta GLI, viu? Puxa, dá pau e injeta GLI. Tem vários vídeos, não sou eu que estou dizendo, não. Pode pesquisar na internet, tem vários vídeos aí. A galera bota um do lado do outro e dá cor e injeta GLI. E diesel, porque o diesel é confiável. Agora sim, tem que estar ciente que a manutenção não é barata, né? Um dos problemas crônicos do Compass diesel é o coletor de admissão, que ele trinca. Em média, tranquilamente, você vai gastar, no mínimo, só na peça, você vai gastar uns 7 mil, 5 mil reais só na peça. Teve uma época que era 11 mil reais essa peça. Mas enfim, tem que só estar ciente disso. Mas assim, não significa que por causa disso o carro não presta, né? Show. Mas agora o Flex, cara, o 2.0 Flex tem um problema de trocador de calor, tem muito problema elétrico, enfim. E o 1.3 turbo é o que eu já falei, né? Tem alguns problemas que estão começando a surgir agora. Porque assim, o 2.0 Flex, ele começou a apresentar problema lá ele era de 2018, 2019, só começou a dar problema em 2021. Então tem tempo, né? Então 1.3 turbo ainda está cedo também para dizer que eu confio, né? Eu quero confiar. Onix eu quero confiar. Kwid eu quero confiar. Kwid é difícil, né? Mas estamos falando de carro, Jeep, estamos falando de carro. Então, o Onix, os Jeep eu quero confiar. Mas, então assim, mas é o tempo que vai dizer pra gente, entendeu? BMW usada. Vixe Maria, não, moço, não dá não. Quantos anos de uso? 8, 10 anos de uso? 10 anos é bucho. Tu é doido, Vazamentozinho, mano. A primeira coisa que os carros dono de BMW antiga ele aprende é que se tá vazando é porque tem óleo, então tá tudo certo. Ele não se parar de vazar é porque não tem óleo. Não é porque acabaram com o vazamento, não é porque não tem óleo mesmo. Os donos de Harley a manutenção também é pesada. Raval H6. Raval H6 já é um carro que já passa mais confiança. É um carro que passa confiança, né? Dá para ir para cima. Inclusive já está há uns 2 anos, né? Acho que no mercado já e tudo mais. A gente não vê muitos relatos de problema crônico, apesar que eu percebo que agora que a GWM está pisando no acelerador, então não se vendia tanto quando está se vendendo, acho que dos últimos semestres para cá. Isso dá essa impressão também. É estratégia de marca. Tem marca que tipo assim, cara, vamos devagar, vamos estruturar, vamos espalhar concessionárias para depois a gente pisar no acelerador na parte comercial. Então assim, mas aí agora que a gente está começando a ver muito mais na rua, então os problemas crônicos também vão começar a surgir, porque não tem para onde correr, todo carro tem problema crônico. Aí tem uns que tem problema crônico mais barato, mais de boa, e tem outros que tem problema crônico mais caro, né? Mas um H6 já dá para confiar porque já está no mercado há um tempo. Tá começando a vender mais. Corolla híbrido. Corolla híbrido. Cara, é um bom carro para se ter, porque é econômico e tudo mais, mas eu entendo que de mercado, de seminovo, muita gente não gosta não. Tipo assim, eu tiro pelos meus amigos lojistas, né? Eles dizem que o híbrido é mais difícil de vender do que o XAI, porque é a febre, né? Mas é óbvio que vai para cima, eu compraria, sem dúvida. A questão de lojista é muito interessante. Eu mandei um vídeo teu, tu falando que a garantia não é só motor e caixa de marcha. Não é só motor e caixa. E quem diz nem sou eu, viu? Quem diz não sou eu. É o artigo 26 do Código do Consumidor lá. Rapaz, esse cara não dá certo não, mas vamos pegar.
Ele é lojista, ele. Os caras ficam Ele doidos. ficou, rapaz, o que que ele lançou aí, mano? Mas Tá tudo errado isso aí. No contrato que a gente faz é só motor e caixa de marcha. Não existe contrato de loja se existe uma lei que rege tudo, entendeu? Então, pode ter contrato que for. E não sou eu que estou dizendo, não. Nem advogado eu sou, gente. Eu só leio e mostro para vocês exatamente como está na lei. Só isso. A lei fala que produtos duráveis, né? Que um carro é um produto durável. É porque é o seguinte, ó, o princípio é bem simples. Eu vou comprar uma geladeira que tem um freezer em cima e a geladeira, certo? Sim. Aí a loja vai me dizer, não, 90 dias é de garantia só da parte de baixo. Da parte de cima eu não cubro, não. Não existe isso. É 90 dias de cima e de baixo. Sim. Uma televisão, não. A garantia é só do botão aqui. O botão que fica ali atrás eu não dou, não. Não existe a garantia 90 dias do produto todo. Então é isso. Não é só carro, né? Porque a galera do setor automotivo quer inventar moda e tal. Porque, como eu disse, o brasileiro não entende de carro. O brasileiro não gosta de conversar sobre carro. Muitos acham que entendem de carro e tudo mais. Mas na prática não sabe. E aí, por não saber, a galera se aproveita, entendeu? Então você chega numa loja, tu quer comprar um carro, o preço está dando certo, o valor está dando tudo certo. Aí o lojista fala para ti, não, eu só te vendo aqui se ser ciente que só tô garantia de motor e câmbio por 3 meses. Ele nem fala 90 dias, fala 3 meses, sendo que não é 90 dias. Cara, às vezes dá a impressão que os argentinos, eles gostam realmente de carro e entendem de carro. É, né? É mesmo. Você o europeu também, entende né? muito de carro, gosta muito de carro, é verdade. Certo. Agora o Volvo elétrico. Cara, eu não compraria. Eu só compraria se eu fosse muito rico. Porque assim, é um carro que vai desvalorizar com força. Aí é aquilo que eu falei, quem se preocupa com depreciação é lojista. Não é. Todo mundo, na hora da revenda, ninguém quer perder muito dinheiro. Então assim, é um carro que vai desvalorizar com força, porque é muito nichado. O carro elétrico já é nichado. E o carro um carro luxuoso. Sim. Não, luxuoso. Sim. Elétrico é mais nichado ainda. Então, o Volvo elétrico é um luxuoso elétrico. São 2 nichos, muito específicos. Né? E é um carro para quem tem mais de um carro em casa. Porque eu costumo dizer que quem quer um carro 100% elétrico, você precisa ter mais de um carro em casa. Porque se você for viajar, não indico. Mas a minha viagem é só 200 km e o carro tem 400 km de autonomia. Beleza, mas quando tu chegar lá, é certeza que tu vai conseguir um carregador rápido pro teu carro? Não tem, é tomada convencional. Beleza, tomada convencional é uns 12 horas de carga. Pode ficar a pé? Porque tu vai ficar a pé na cidade que tu for. Sim. Tá entendendo? Tu vai de carro, mas chegar lá o carro vai ter que ficar 12 horas parado na tomada. Então não faz muito sentido. Aí para voltar, mais 12 horas parado na tomada. Então não faz muito sentido. Para viajar com carro elétrico. É óbvio que eu sei que tem pessoas que fazem isso, que viajam e que conseguem com muito planejamento, sabendo ali no meio da estrada onde tem lugares que você pode parar, criando pontos de emergência. Aí faz total sentido. Beleza, mas tem que ter um planejamento. Mas falando de forma mais grosseira, eu não indico o carro elétrico para quem quer viajar, não indico o carro elétrico para quem só tem um carro em casa, porque vai que dá algum problema muito específico e que essa marca não tem peça aqui ainda. Porque esse problema de peça não é só dos chineses, não. Tem marca até hoje que, dependendo de uma peça específica, por exemplo, eu tenho um Jetta 2013. Um Jetta, só o que tem é Jetta no meio da rua. Desde 2013 tem Jetta aqui no meio da rua. Tem peça da Volkswagen, por exemplo, um compressor do ar-condicionado, que se eu for hoje na concessionária, não tem. Não tem, entendeu? Tem que esperar chegar. Eu lembrei agora vai, continue, depois eu falo. Vai. Então, assim, dependendo de uma peça mais específica que a marca precisa, você vai ficar semanas a pé. Você pode ficar semanas a pé? Não, porque eu só tenho um carro. Então, não indico. Então, tudo vai muito do perfil de uso de cada pessoa. Então, o carro elétrico, ele não anula o carro a combustão, porque tem gente que está querendo botar o elétrico versus combustão como se fosse ou um ou outro, né? Não. Tem público para todo mundo. Assim como o 4x4 não anula o carro sedã. Uma coisa não tem nada a ver com isso. O SUV não anula o carro hatch. O carro hatch não anula o elétrico não anula o híbrido, tem carro para todo mundo, né? Então tem que entender o público de cada pessoa, o perfil, né? Bacana. Uma vez tu fez um quadro, né, falando a cara de cada dono, né? Bacana. Foi. Qual a cara do meu carro? Qual é o meu carro que tu acha que eu tenho? Macho, mano, tu tem, sabe o que? Tu tem uma T-Cross, mano. T-Cross, é? Tem uma T-Crossinha, tu tem uma T-Crossinha, tu. Não, tenho não. Tem o que, tu? Tem uma Amarok, tem um... Cheguei perto, a Volkswagen. É uma T-Cross com caçamba. O que mais? 206 cabriolé. Vermelhinhazinha. Tá pra venda, viu? Tava vendo, né? Tá pra venda. Mas aí tu tem que aceitar terreno, cavalo, tem que aceitar. Tem que tu aceita? E o teu carro, vai? Meu carro tem que aceitar, Tu tá rodando em qual carro agora aí hoje? Não, hoje eu tô numa BMW 320i, Stage 2, tem umas molinhas aí-back. Carrinho, mano, tá massa, o carro tá massa. Tá à venda, viu? Quem quiser se abraça, 2020 o carro. Sai daqui, vamos dar uma volta nela. Pressãozinha, bichinho, é massa. Bacana, cara. Os papocozinhos. Mas tem 10 anos de uso?
Não, 2020. 2020, Tá com 6 anos de uso. 6 anos de uso aí, vale a pena, né? Vale a pena. É isso aí, não tá vazando, tá, gente? Não tá vazando óleo. Posso perguntar no carro aí? Pode perguntar, pergunte. Nivus. Volkswagen Nivus. Se eu corro, se eu pego. Eu pego toda hora. Nivus toda Volkswagen hora. Nivus Pra cima toda pra hora. cima, né? Só tem que estar ciente que ele é ruim de espaço interno pro ocupante traseiro. Normalmente o joelho do ocupante traseiro vai no pescoço do motorista. Ele é acochado pro passageiro traseiro. E é quase como se fosse um polo, né? De espaçozinho interno. E ele é frio de revenda. Tu acredita, mano? O Nivus é ruim de mercado, mano. Claro que é óbvio que vai ter lojista que vai dizer, aqui pra mim não para, chega e vende, beleza. Mas não é a realidade da maior parte dos lojistas, mano. O bichinho é meio frio de mercado. Eu acho que é porque as pessoas preferem juntar um pouquinho a mais e ir para um T-Cross, que é superior, né? Querendo ou não, é um carro superior, tem um espaço melhor e tudo mais e tal. Agora como esqueci, eu também tenho um Jetta 2012. Oi! Turbo TSI. aspirado. TSI. TSI. Caba, mano. Tu é mecânico, né, mano? O cabo que tem uma Amarok tem um Jetta. Mano. Ou o cabo que tem uma Amarok tem um Peugeot, com certeza ele tem um Jetta. É capaz de tudo. Né? É capaz de tudo, mano. Ei, mas isso é desenrolado. Esse homem aí desarmou uma bomba de olho fechado. Ei, cara, bacana o nosso quadro aqui. A gente vai ficar por aqui. Patrocínio oficial de Pexas Car Service, Balu Auto Center e Diag Service. E essa figura aí, tem mais algum recado para deixar pra gente aí? Só isso mesmo. Agradecer aí mais uma vez o convite. Estamos sempre às ordens aí. E é isso, galera. Estudem sobre carro, entendam antes de comprar. Deixa um pouquinho a emoção de lado, porque eu também entendo que a compra de um carro leva muita emoção, né? A galera se emociona muito. Então, enfim, é isso. Entendam mais antes de comprar, porque se deixar a emoção falar alto, lá na frente, menino, o preço chega, viu? Bacana, cara. Valeu. Valeu, meu querido. Tamo junto. E vamos lá, pessoal. Se você curte conteúdo automobilístico com essa fera, Joel Rodrigues, né? Um cara espetacular. Deu dificuldade da gente ter acesso a ele, porque o cara realmente trabalha, né? Não é moleza. Então você compartilha aí com quem você gosta, né? Com aquele seu amigo entusiasta. E fica aí, Mecanaço. Valeu!